Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel, e mais de 50% do tráfego da internet não é de seres humanos. Quem são os 50% que habitam a internet? Onde vivem? Do que se alimentam? Hoje, no Peixe Babel. Nesse vídeo a gente vai discutir basicamente duas questões. Primeiro, quem é que está por trás de mais da metade da internet, que não é a gente. E segundo, por que você deve se importar com isso? Qual que é o impacto dessa presença alheia? Eu comecei o vídeo falando que 50% do tráfego da internet não é de seres humanos. E só para garantir que tá todo mundo na mesma página, o que significa esse tráfego da internet? Na verdade é literalmente qualquer coisa que aconteça online, porque navegar na internet é uma constante troca de informações. Um simples like que você dá no Twitter, na verdade é um sinal que você está mandando para os servidores do Twitter e o Twitter está mandando para outra pessoa que recebeu o like. Então, tudo na internet é troca de informações. Então, quando eu digo que 50% do tráfego não é de seres humanos, eu quero dizer que 50% de qualquer acesso a sites, qualquer acesso a redes sociais, posts, likes, compartilhamentos, não foram feitos por seres humanos. Então quem é que está por trás de mais da metade da internet? Quem está tomando esse espaço são bots, que, assim, popularmente falando, são softwares que automatizam alguma tarefa. Porque a palavra bot, ela vem de robô mesmo, ela é como se fosse um encurtamento, um apelido, né, para robô. Porque quando a gente fala robô, a gente geralmente está falando de máquinas, de corpo físico, de engenharia, né? Então se adotou a terminologia popular bot para falar de software, mas que no fim das contas tem o mesmo propósito de automação. Então, do mesmo jeito que um robô automatiza tarefas físicas, você tem os bots que automatizam tarefas de software. De forma bem grosseira é isso, mas o importante é saber que quando eu falar de bots aqui nesse vídeo, na verdade eu tô falando do conceito mais popular, que são esses softwares que automatizam alguma tarefa na internet. Por exemplo, a página de pesquisa do Google só existe porque tem bots por aí que catalogam os sites da internet. Aquele catálogo que você encontra no Google são bots que constroem. Você pode assistir o vídeo que eu fiz sobre Deep Web, que eu falei um pouquinho mais sobre esses crawlers, esses bots de internet. Outro exemplo, os tão queridos sites de comparar preços, esses Kabum, Buscapé da vida. São bots que vão de loja em loja online, né, comparando preços e disponibilizam para você uma comparação super facilitada de preços. Isso não é ser humano que faz, isso é bot. E perceba que tudo isso que eu tô falando, o catálogo da Google, a comparação de preços do Buscapé, isso tudo é tráfego que ocorre constantemente na internet. Não só os bots estão amplamente presentes na internet, como o fluxo deles é bem intenso. Bot não dorme, bot não cansa, bot não para de acessar a internet. Então, uma vez que ele esteja lá rodando, o fluxo é muito mais contínuo do que um ser humano que para, almoça, sai, passeia, estuda e volta e meia tá acessando a internet. A gente também ouve falar de bots como algo ruim, né? O dark side of the bots. Aqueles bots de distribuição de vírus, por exemplo, que você recebe um e-mail de um banco que você nem tem conta, falando, baixa aqui a sua fatura. Aquele e-mail claramente não é pra você e aquele e-mail claramente é um vírus. Ou, por exemplo, a gente ouviu falar da polêmica de youtubers que estavam inflando o seu número de views usando máquinas, usando bots. Isso é a mesma coisa, são bots que ficam ali assistindo o seu vídeo em background de outros computadores e inflando artificialmente, né, a popularidade daquele youtuber. Ou, por exemplo, quando uma página famosa cai, a página do YouTube caiu. Muitas vezes, não em todos os casos, mas em alguns casos, ataques de acessos em massa. Então você coloca vários bots para acessar aquela página até que ela não aguente mais e caia. Isso é um ataque de DDoS, então esse tipo de ataque também é feito por bots. Então vê que é sempre fluxo intenso, fluxo pesado de acessos. Por isso, os bots, eles são mais da metade do tráfego da internet, não teria como ser diferente. Mas, e agora que o vídeo começa a ficar um pouquinho mais interessante, os bots, eles ficaram um pouquinho mais populares, assim, besteira, coisa pouca, quando a gente começa a falar de bots sociais. Eu vou começar com um exemplo que eu acho que sempre ajuda. Tem o Recomoji, da Netflix, Recomoji, emoji recomendação, é um trocadilho péssimo. Um perfil
da Netflix, com quem você pode conversar usando apenas emoticons, e a depender da emoção do emoticon ele vai te recomendar um filme. Então ele vai tentar interagir com você como se fosse um ser humano. Ou no grupo do Telegram dos apoiadores do Peixe Babel, aliás, se você ainda não é apoiador, apoia a gente. A gente tem um bot que captura links. E a gente ficou tão entretido com o bot que a gente ficou até mandando link repetido só porque ele mandava frases engraçadinhas quando se mandava um link repetido. Então o importante de entender de um bot social é que eles tentam se comportar como seres humanos, para que eles possam interagir socialmente. É meio que uma forma reduzida do teste de Turing, que a gente já falou muitas vezes aqui no canal. Mas o teste de Turing era uma forma de você criar um robô ou um software ou qualquer coisa assim que se comporte como um ser humano, que faça o jogo da imitação, né? Até criaram um filme com esse nome. Mas um software com a capacidade de imitar seres humanos passaria no teste de Turing. E isso que antes era um desafio acadêmico, um desafio intelectual, hoje é muito comum de se encontrar nas redes sociais. Você encontra pequenos softwares, pequenos bots que, claro, não são perfeitos, mas têm esse objetivo de tentar interagir do mesmo jeito que seres humanos fariam. Tweetando, curtindo, compartilhando, repetindo, né, o mesmo comportamento que os humanos têm na internet. Então, nas redes sociais, esses bots aparecem na forma de contas fake, controladas por sistemas automáticos, que vão fazer posts automáticos, que vão curtir automaticamente, enchendo a sua timeline de conteúdo. Como eu falei, bot consegue um fluxo muito mais intenso de tráfego, muito mais intenso de posts e likes. Então você tem um perfil lá capaz de, em fração de segundos, encher a sua timeline. Então daí você já tira. Se um único bot consegue fazer tanto barulho, imagina o que uma quantidade significativa de bots consegue fazer. As redes sociais hoje em dia, elas têm um protagonismo gigantesco em uma série fugiu a palavra. Uma série de coisas, não sei. Mas as redes sociais, elas têm um protagonismo gigantesco em movimentos que são importantíssimos. Você tem movimentos como o Vem Pra Rua. O Vem Pra Rua foi organizado na internet, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Twitter, por todas as redes sociais. O movimento Ele Não, que é mais recente, eu acho que mais pessoas vão lembrar, mas o movimento Ele Não também começou na internet, até que acabou se materializando como uma passeata. O que esses movimentos têm a ver com o que eu tô falando? Tem a ver que eles se constroem na internet. Se existem bots, contas fake, capazes de produzir tanto tráfego na internet, e se as redes sociais têm um papel tão importante nesses movimentos, é lógico que essas contas fake, elas podem acabar influenciando a popularidade de um determinado movimento. No momento que você cria um evento no Facebook para o movimento Vem Pra Rua, por exemplo, que já passou, e você enche de bots postando constantemente, compartilhando e curtindo e seguindo, fazendo um barulho gigantesco, você vai estar inflando artificialmente. Eu gostei muito dessas palavras, inflando artificialmente, porque é isso que você está fazendo. Você está dando um volume para aquele movimento, mas que não é orgânico, porque não são pessoas. E isso não é especulação, eu não tô aqui trazendo evidências e juntando elas para compor um fato, não. Tem vários estudos, mas 2 eu vou destacar aqui nesse vídeo, vários estudos que mostram que esses bots, eles estão exercendo influência na opinião política do povo, exatamente dessa forma, inflando movimentos, fazendo barulho e fazendo a população perceber determinados movimentos de forma mais positiva ou de forma mais negativa. Eu vou destacar primeiro um estudo da Universidade de Oxford. Apesar de ser um estudo internacional, eles avaliam o cenário político brasileiro, citam muitos artigos brasileiros também, dando destaque a 3 momentos, que foram as eleições presidenciais de 2014, o impeachment da Dilma e as eleições municipais de 2016 do Rio de Janeiro. Eles pegaram esses 3 movimentos que foram fortemente influenciados pela presença de bots e analisaram como que eles interferem na opinião das massas, né, digamos assim, na opinião das redes sociais. É o termômetro das redes sociais. E nesse estudo eles mostram que está se tornando cada vez mais comum a presença de bots
ou de misturas de humano e bot para influenciar a opinião pública. Então você pode ter uma série de contas que são parcialmente gerenciadas por pessoas e na maior parte do tempo gerenciada por sistemas automáticos, fazendo com que um determinado movimento ou um determinado candidato, um determinado político pareça mais popular do que ele realmente é. Recentemente, foi ontem, né, o vídeo do Slow? Acho que foi ontem? Foi ontem ou anteontem. Na sexta ou no sábado, o Slow soltou um vídeo falando exatamente sobre isso, sobre a influência não só de bots, né? O vídeo do Slow foi além disso, mas a influência desses algoritmos, né? Dessa automação na opinião política. Assim, parafraseando o Slow, é tão sem noção que às vezes parece teoria da conspiração, mas não é. A gente de fato precisa acordar pro fato de que as redes sociais elas têm um protagonismo gigantesco, e se você consegue interferir ativamente nesse meio, se você consegue estudar o público e inserir um agente externo que vai lá interferir de alguma forma, você vai estar mexendo num espaço poderosíssimo para convencer, para manipular mesmo a população, para tender a um certo lado radical da coisa. Sobre radicalismo eu queria trazer até outro estudo que, assim, o estudo de Oxford ele fala um pouco sobre isso, mas esse outro estudo ele mostra imagens, né, muito mais fácil de entender, de como bots eles ajudam na radicalização, na polarização das opiniões. Eles estudaram o posicionamento dos bots. Como é que eles estudaram o posicionamento dos bots? Com análise de sentimentos. Fala que é não só análise de sentimentos, né, que é o processamento da linguagem natural e análise de sentimentos. E você vê justamente que com a análise de sentimentos a gente tem algoritmos que separa muito bem um lado do outro. Então esse estudo ele mostra que, em geral, o posicionamento, não só político, né, mas o posicionamento dos bots tende a ser mais radical. Uma forma mais fácil de entender esse gráfico, como se as bordas fossem os extremos das opiniões. Você tem azul e vermelho, se eu não me engano, esse gráfico é Dilma e Aécio. Os bots, o posicionamento deles está muito mais próximo dos extremos, da polarização. Então se você tem essa presença com um fluxo tão intenso de opiniões e posts e likes, e essa galera, esses bots, estão nos extremos, são mais radicais, você faz com que quem antes, eu acho que eu tô até roubando essa frase do Slow, mas ela ficou impregnada na minha cabeça, pessoas até que antes eram moderadas, assim, começam a ver um movimento mais radical, seja para um lado ou para o outro, mas começam a ver um movimento mais radical e tendem a se radicalizar também, começa a ver sentido e força nesse movimento radical. Mas assim, não entendam isso como um grito de revolta, o Peixe Babel é contra o uso de bots, não tem nada a ver com isso. Claro que é algo a se pensar de várias perspectivas éticas, políticas e tudo mais, mas isso aqui não é um vídeo de revolta anti-bot, não. É só dizer que esse é um artifício que está sendo cada vez mais usado, tem se tornado cada vez mais comum, tá sendo bem sucedida as campanhas que usam de inteligência artificial e usam de interferências ativas, né, que são os bots, para manipular a opinião pública. Foi usado na campanha dos presidenciáveis de 2014, como esses estudos mostram. Foi usado na campanha do Trump, teve boatos que o próprio Obama usou também. Foi usado na campanha do Brexit, do movimento da Inglaterra, se a Inglaterra ia ou não sair da União Europeia. Então tem se tornado cada vez mais comum. Ver o vídeo do Slow é maravilhoso, tem se tornado cada vez mais bem sucedido fazer uso desses artifícios, então é algo que a gente deva chamar atenção, para que você pelo menos saiba que existe. Porque a gente sabe que as redes sociais, elas viram um parâmetro de popularidade. A gente usa as redes sociais como termômetro de um determinado assunto, se as pessoas estão gostando ou não. Eles viram um meio muito grande, muito forte de manipulação. E é até intuitivo de entender que esses bots influenciam, porque quando você vê um assunto sempre nos trends, sempre na sua timeline, tá sempre todo mundo falando disso, você eventualmente vai acabar entrando na discussão, vai acabar eventualmente falando sobre também, porque o assunto ele vai se tornar popular, ainda que essa popularidade não tenha sido orgânica. E pode parecer bobo, assim, ninguém vai seguir um bot, é óbvio que é um bot, é claro que é um bot, mas tem um artigo que inclusive se chama You Followed My Bot, tipo, você seguiu o meu bot,
que é justamente sobre isso. É um artigo da UFMG, por sinal, fazendo jabá da universidade, que mostra que você sim pode acabar seguindo bots e que é muito comum você seguir bots. A gente meio que não tem muito critério hoje em dia quando você aceita um amigo no Facebook, quando você segue alguém no Twitter. Isso até faz parte do estudo, eu não vou lembrar agora se é o de Oxford ou o brasileiro. Tantos por cento de pessoas aceitam um amigo no Facebook mesmo que não saiba quem é. Ou tantos por cento de pessoas seguem simplesmente porque foi seguido, é o tal do siga de volta. Então não é tão difícil assim você seguir um perfil sem saber se de fato é uma pessoa, se é um bot, quem que tá ali por trás. Então esse estudo da UFMG criou o perfil de uma jornalista? É uma jornalista, Karina, feliz da vida, com o perfil fechado. Chegou a 2.000 followers, agora tá com 1.800, mas muita gente simplesmente seguiu um bot que tinha um algoritmo que, pelo que o próprio artigo falava, era um algoritmo bem simples de vez em quando postar umas notícias, postar umas coisas, e aí a galera começou a seguir. É uma bola de neve, né? Você tem uma internet cheia de bots, redes sociais cheias de bots. Aí aparece um bot nessa rede social que sai seguindo um monte de gente, sai postando um monte de coisa. A probabilidade desse bot ser seguido de volta por outros bots é muito grande. Então o que acontece muitas vezes é isso. Você cria... Os próprios bots, eles colaboram entre si organicamente, criando um volume artificial um para os outros. Se você vê um perfil que ninguém segue, você desconfia. Mas se você vê um perfil com uma certa quantidade de seguidores, independente se aqueles seguidores são pessoas ou outros bots, você vai meio que dar mais credibilidade àquele perfil. Por sinal, isso é até um critério para você detectar um bot. É quantos bots seguem ele. Porque assim, para esses estudos existirem, é lógico que existe uma forma de pelo menos tentar identificar bots. Esse é um assunto que a gente pode discutir mais amplamente em outro vídeo, mas basicamente você vai analisar coisas como o tempo de resposta de um bot. Bots respondem muito rápido. Você analisa também o conteúdo que ele posta, o padrão das postagens, o sentimento dos posts. Então assim, a rede de amigos dele, como eu falei, se ele é seguido por muitos bots. Então assim, tem características de comportamento que são muito difíceis de imitar 100% dos seres humanos, que pode passar despercebido para outros seres humanos que não vão pesquisar profundamente sobre aquele perfil, mas um algoritmo, um sistema consegue detectar. A coisa mais difícil que tem é imitar o comportamento dos seres humanos. Isso se reflete também na presença dos bots nas redes sociais. É muito difícil imitar o comportamento dos seres humanos nas redes sociais, principalmente considerando que o objetivo desses bots é um fluxo constante, contínuo de postagens que é humanamente impossível. Então eles acabam sendo meio que fáceis de detectar ou fáceis de pelo menos desconfiar que aquela é uma conta bot. E pode parecer contraditório, porque se dá pra detectar, então não tem problema, né? É só cancelar essas contas e ok. Mas não é bem assim. Na verdade, o impacto que essas contas, desculpa, o impacto que essas contas causam acaba sendo mais forte e mais rápido. Imagina que você tem bots que são capazes desse fluxo tão intenso de informações e que ficam por aí espalhando notícias fake, como por exemplo teve um caso muito popular de bots e trolls russos, empresas internacionais que estavam divulgando informações anti-vacina. Tudo bem, foi descoberto, detectou que era bot e tal, a fake news tá no ar, mas o impacto já foi feito, o estrago já foi feito. O pessoal já compartilhou no WhatsApp, todo mundo já tá acreditando. Então, apesar de ser relativamente fácil de detectar, o estrago que eles causam, a gente ainda não tem condições de aliviar. Eu tô me sentindo muito repetitiva hoje, mas não tem problema, né? A gente tem falado muito recentemente do problema da fake news, né? Porque as redes sociais são o ambiente perfeito pra você espalhar uma notícia pras massas e ela se propaga rapidamente e ninguém tá preocupado com a veracidade dos fatos, ninguém tá preocupado de verificar as fontes. Mas esse problema ele pode se tornar algo ainda maior e ainda mais impactante se você estiver falando de sistemas que vão automatizar a propagação disso, como se já não fosse rápido o suficiente só com seres humanos compartilhando. A gente precisa exercitar o senso crítico, a gente precisa se preocupar com quem compartilhou aquilo, de onde vem aquilo, qual que é a fonte. A gente não pode usar o critério do eu acho que, a gente não pode gritar fake news se a gente não concorda e gritar é isso aí se a gente concorda. Não tem que funcionar assim. Mas basta que a gente se preocupe um pouquinho, basta que a gente, desculpa que eu vou usar uma frase muito clichê agora, basta que a gente busque conhecimento. E eu já vou dizer que não fui eu que botei isso no roteiro, foi a Vivi, vocês culpem ela. Então é isso, gente, um abraço, um beijo no coração e tchau! Desculpa!